do STF custará caro ao Brasil. E isso não é mandinga. É um pensamento racional de quem conhece a história. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. O PT não está sendo um agente moderado. Muitos conservadores sabiam que isso iria acontecer, mas os progressistas abordaram a razão e apostaram em Lula. Essa aposta foi feita com base no ranço a Bolsonaro, como se a escolha de um presidente fosse como a escolha de um parceiro para casamento. Nesse processo, ignoraram todos os dados positivos de seu governo, incluindo conquistas históricas no campo liberal em direção ao progresso. Entre os exemplos, temos os juros mais baixos da nossa história, o maior ganho de empregos em período de crise e o maior desenvolvimento na área da infraestrutura. Muitas dessas ações foram realizadas sem intervenção direta do Estado, apesar da fórmula ser conhecida. Guedes realizou um verdadeiro milagre, já que a cultura econômica do país não é das melhores. Agora Lula e o PT estão seguindo na contramão desse entendimento, ou seja, Lula vai intervir naquilo que ele puder intervir. Para a maioria dos economistas, as falas de Lula são verdadeiras ameaças. Lula afirmou que tem que mudar a autonomia do Banco Central se a economia não melhorar. A economia não vai melhorar. Então, se ele cumprir a promessa, ele tentará mexer na autonomia. Lindenberg Farias, o homem da política anticíclica, que apoiou o maior desastre econômico do país no governo Dilma e está em campanha pela intervenção do Estado. Fernando Urch, o gênio das finanças, reagiu a esta campanha. Jesus, eu achei que era gozação. Realmente, estão em campanha por juros baixos. Todo mundo gostaria de juros baixos. O problema é que tudo que propuseram desde que assumiram o poder pressiona juros para cima. Juros baixos, a fórceps, é jogar a economia no precipício. A jornalista Miriam Leitão, agindo como militante petista, está rasgando elogios ao governo do sindicalista. Porém, o mercado não é tolo. Quando os números caírem, e vão cair, vai haver fuga. Com isso, o PT ficará mais radical, pois eles são incapazes de seguir outra fórmula, a não ser a intervenção estatal. E quando eu falo mais radical, devo admitir que será algo incomensurável, pois é difícil imaginar algo mais radical do que colocar Dilma como presidente do Banco do BRICS. O banco tem um capital de 100 bilhões de dólares e é acionado como uma alternativa de crédito aos modelos do Banco Mundial. Na minha cabeça, há pelo menos 10 formas disso dar muito errado, já que Dilma esteve à frente do maior caso de irresponsabilidade financeira do país. É claro que diante a tanta loucura, os investidores irão fugir do país. E a tendência é de menor empreendedorismo com a alta dos juros. Mas Lula não está preocupado com o mercado. Ele diz que não governa para ele, mas sim para o povo brasileiro. Palavras bonitas não constroem um país próspero. Para haver riqueza, deve haver liberdade. E estamos seguindo na contramão desse entendimento. Além do PT, há outro problema grave no país: o descontrole da mais alta corte. No dia de ontem, a Procuradoria-Geral da República arquivou a acusação contra Bolsonaro. O caso remete a uma live de Bolsonaro, onde o mesmo apenas leu uma matéria da revista Exame, que possivelmente, para ganhar engajamento, criou um título sensacionalista. Como foi apontado por este canal, a revista mudou seu título após a polêmica. Na verdade, a matéria publicada em 2020 não foi alterada apenas 2 vezes, mas muitas vezes ao longo dos anos, com pico em 2021, com destaque no mês de outubro. O preocupante dessa história é que a polícia ignorou detalhes deste fato em seu relatório que direcionou culpa a Bolsonaro.
No mesmo sentido, alguns ministros do Supremo estão agindo estranhamente, ao derrubar balizas jurídicas como se fossem motoristas embriagados. O ministro Gilmar Mendes anulou as decisões do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que inocentaram Carlos Bolsonaro de uma queixa de difamação feita pelo PSOL. O caso remete a uma publicação feita durante as investigações sobre a facada em Bolsonaro. Na época, foi sabido que Adélio Bispo foi filiado ao PSOL por 7 anos e havia uma entrada na Câmara com seu CPF. Na investigação, algo muito estranho aconteceu. Ao identificar 2 registros de entrada de Adélio no dia 6 de agosto de 2013, o recepcionista achou por bem incluir o número do CPF de Adélio, gerando um novo cadastro no dia da facada. O erro pode ser plausível, mas levando em conta o curto intervalo, gera estranheza. Porém, o que eu defino como perseguição gerou um novo entendimento dentro do STF. Tanto que Gilmar usou o jornalista Oswaldo Eustáquio como ilustração para sua decisão. Diante desta interferência de Estado, seja nas decisões econômicas ou jurídicas, não há como o país dar certo. E só cego ou embriagado não vê. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o trabalho do Verdade Política, então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.